Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, que bom que você chegou. Eu queria falar sobre uma coisa hoje. Sabe aquelas medidas de inclusão e diversidade que geralmente algumas empresas promovem? Então, duas das principais Big Techs acabaram de anunciar que vão reduzir esses esforços. E isso é um aparente aceno à agenda política do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Quais empresas? E por que isso? A gente vai falar sobre isso hoje. Também vamos falar sobre otimismo. Os argentinos estão mais otimistas em relação ao futuro da economia problemática do país, o que é uma mudança que tende a fortalecer o presidente defensor da austeridade, Javier Milei, antes das eleições legislativas no meio de seu mandato, que vai acontecer no fim deste ano. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Bom, quase metade dos argentinos, mais ou menos 49% deles, afirmou em dezembro que espera uma melhoria na economia nos próximos 6 meses, o que é um aumento de 8 pontos em relação a outubro, de acordo com o Latam Pulse, que é a pesquisa conduzida pela Atlas Intel para Bloomberg News. A parcela que espera piora caiu para 39% em comparação aos 53% de 2 meses atrás. Embora apenas 19% atualmente avaliem a economia como boa, essa é a primeira vez na pesquisa Latam Pulse que o número de argentinos com uma perspectiva positiva para os próximos 6 meses superou aqueles que esperam tempos piores pela frente. Um sentimento crescente entre os consumidores de que os próximos meses não serão tão ruins quanto se pensava está entre os fatores que alimentam esse otimismo. O número de argentinos que disseram esperar fazer menos compras nos próximos 6 meses caiu para 43% em dezembro, ante 57% lá em outubro. Bom, Milei inicia esse ano, 2025, com um momento a seu favor em que a perspectiva mais positiva, como a gente viu, tende a fortalecer, o que potencialmente amplia sua força política antes das eleições legislativas deste ano. Para quem tem acompanhado a economia da Argentina ultimamente, o país saiu de uma recessão no terceiro trimestre de 2024 e a atividade econômica está sim se recuperando enquanto a inflação continua desacelerando. Na semana passada, o Banco Central do país anunciou um acordo de recompra de $1 bilhão com 5 credores internacionais, incluindo alguns bancos de Wall Street, que é um voto de confiança dos mercados. Milei também está antecipando o apoio adicional dos Estados Unidos assim que o presidente eleito Donald Trump tomar posse no fim de janeiro. E quanto à taxa de aprovação do presidente Milei, ela permaneceu estável em 47% em dezembro, revelou essa pesquisa. A Atlas Intel entrevistou 1.842 pessoas na Argentina entre 27 e 31 de dezembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais. A Meta está dissolvendo muito de seus esforços de diversidade e inclusão e disse aos seus funcionários que eles não serão mais obrigados a entrevistar candidatos de origem subrepresentadas para cargos em aberto ou procurar fazer negócios com fornecedores diversificados. A nota para os funcionários, compartilhada verbalmente com a Bloomberg News, representa uma significativa anulação das prioridades de diversidade, equidade e inclusão na empresa. Maxine Williams, diretora de diversidade da Meta e mulher negra do mais alto escalão, será transferida para uma nova função, afirma o memorando. A Axios divulgou anteriormente a notícia que foi confirmada por um porta-voz da Meta. E isso não é à toa, gente. O CEO Mark Zuckerberg tem se esforçado para atrair o presidente eleito Donald Trump, com quem se encontrou recentemente em Mar-a-Lago após anos de tensão com o político. No início dessa semana, Zuckerberg suspendeu o trabalho da Meta com organizações terceirizadas de verificação de fatos. E na terça-feira, a Meta também atualizou suas políticas sobre o tipo de conteúdo que pode ser removido em seus sites. Essas mudanças incluíram novas disposições que permitem que seus usuários às vezes usem linguagem insultante ao discutir direitos de transgêneros e imigração, bem como a linguagem desumanizadora focada em pessoas negras, transgêneros e não binárias. Zuckerberg se volta com mais força para Trump à medida que os ventos políticos mudam. E a Meta não é a única empresa a promover essa tendência. Empresas como Walmart e McDonald's também tiveram um recuo das políticas de inclusão recentemente. Depois que a Suprema Corte proibiu a ação afirmativa nas admissões em faculdades, os desafios legais aos programas de diversidade corporativa, que são destinados a promover grupos subrepresentados, levaram os executivos a rever também as iniciativas. Trump, que é um crítico veemente das políticas de diversidade, prometeu erradicar os esforços do governo federal.
Em 2023, a Meta era uma empresa majoritariamente asiática, com 51% de asiáticos e 36% de brancos, isso de acordo com a análise da Bloomberg dos dados que a empresa informa anualmente à Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego. As porcentagens de trabalhadores negros e hispânicos, de 3,5% e 6%, respectivamente, registraram ligeiros declínios desde 2020. A Meta teve o maior declínio de gerentes negros entre 84 empresas do S&P 100 de 2022 a 2023. E no começo do episódio eu falei que duas das maiores empresas de tecnologia tinham anunciado essa tendência de deixar de promover essas políticas. Eu não citei a outra. A outra, caso você esteja curioso, é a Amazon. Ela também vai interromper algum desses programas. Em um memorando aos funcionários, Candy Castleberry, uma executiva sênior de recursos humanos, disse no mês passado que a Amazon estava, abre aspas, encerrando programas e materiais desatualizados, fecha aspas. Isso como parte de uma revisão de centenas de iniciativas, incluindo aquelas que já haviam concluído seu trabalho. A equipe esperava concluir a consolidação até 2024. Abre aspas, em vez de fazer com que grupos individuais criem programas, estamos nos concentrando em programas com resultados comprovados e também pretendemos promover uma cultura mais verdadeiramente inclusiva, fecha aspas. Quem disse isso foi a Castleberry, vice-presidente de experiências inclusivas e tecnologia da Amazon. Um porta-voz da Amazon se recusou a detalhar as mudanças que a organização de Castleberry fez. A empresa continua a operar grupos de afinidade, que são organizações lideradas por funcionários formados para ouvir as preocupações dos trabalhadores e defender as mulheres, os trabalhadores negros e os veteranos militares, entre outros grupos. A Amazon é o segundo maior empregador privado dos Estados Unidos, atrás apenas da Walmart. E essa reforma ocorre no momento em que Rob Starbuck, defensor da luta contra políticas de diversidade e inclusão, acumula vitórias em um esforço para fazer com que o mundo corporativo dos Estados Unidos acabe totalmente com os programas de diversidade, equidade e inclusão. Empresas como o Walmart e a Boeing anunciaram que estão descartando ou se afastando de suas iniciativas. Então, é esperado que a próxima administração presidencial dos Estados Unidos ela seja mais hostil a essas iniciativas, com alguns aliados do presidente eleito Donald Trump acusando-as de discriminação contra trabalhadores brancos. A página da Amazon Our Positions, ou Nossas Posições em português, que é uma câmara de compensação das posições da empresa em relação a questões sociais e políticas, eliminou recentemente seções específicas intituladas de Equity for Black People, Equidade para Negros, e LGBTQ+, Rights, que são direitos LGBTQ+. O The Information relatou essas mudanças na sexta-feira. E bom, a página atualizada agrupa esses tópicos em um único parágrafo sobre diversidade, equidade e inclusão, dizendo que a Amazon está comprometida com a criação de uma empresa diversificada que nos ajuda a construir uma melhor gama de produtos e serviços para nossa ampla base de clientes. A declaração diz que o tratamento desigual de qualquer pessoa é inaceitável. A porta-voz Kelly Nantel, da Amazon, disse em uma declaração enviada por e-mail que, abre aspas, atualizamos essa página de tempos em tempos para garantir que ela reflita as atualizações que fizemos em vários programas e posições, fecha aspas. E bora rapidinho ler alguns comentários do episódio passado. Jody Beverly disse, bom dia, que bom estar de volta e poder ouvir o podcast novamente agora com o Alan. A meia parte do se você não entendeu nada do que eu falei, pois eu não tinha um resumo e foi excelente. Beijos a todos e feliz 2025. Luiz Ferreira diz, fala primo Alan, um excelente 2025 para você e não se esqueça de tirar seu ETA se for na Inglaterra. Não vou esquecer se eu for. E diz que a música que tocou antes do podcast foi Princípia do Emicida. Ellen Cristina diz, que triste essa situação de Los Angeles. Eu sempre quero comprar tantas coisas que nem sei escolher uma pra te falar, viu? Mas acho que agora queria apenas um show da Beyoncé no Brasil. E vocês também comentaram a música que tocou antes do episódio começar. E deixo aberto o espaço para vocês comentarem de novo para a gente atualizar a nossa playlist exclusiva, a trilha do dia, que inclusive você encontra aqui na descrição do episódio. Então vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Até lá, tchau, tchau! Um big beijo